Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na nossa TV Câmara e também nas redes sociais. Nós estamos trazendo informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, com procuradores, auditores, abrindo as portas do tribunal para que a sociedade conheça o nosso trabalho, trazendo as nossas reportagens, o que acontece no tribunal. O que interfere na sua vida? Qual é o trabalho do Tribunal de Fiscalização e Orientação das prefeituras e câmaras municipais? Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com o conselheiro substituto Flávio Luna, que está aqui ao meu lado. Conselheiro, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Boa tarde, Luiz. Prazer meu. Conselheiro, a gente tem sempre aberto aqui o nosso programa para falar para a sociedade sobre o trabalho do Tribunal de Contas dos municípios. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre PPP, Parceria Público-Privada da Prefeitura de Goiânia, sobre cidade inteligente. O que é isso e o que o tribunal tem feito nesse aspecto com relação à PPP? Boa tarde de novo a você e todos os telespectadores. Então, a PPP de Goiânia, ela abrange a parte de iluminação pública da cidade de Goiânia, com o objetivo de modernizar a construção de usina fotovoltaica, a construção de pontos de acesso de internet em órgãos públicos e determinados locais da cidade. Então, é um contrato de grande vulto, da ordem de 1,4 bilhão, e que tem a previsão de duração durante 25 anos através de uma parceria público-privada. E o que o tribunal tem a ver com relação a esse processo todo da Prefeitura de Cidade Inteligente? Como o senhor disse, não é só iluminação, é muito mais amplo para beneficiar a sociedade. E como o tribunal entra nesse processo? Então, a Prefeitura de Goiânia é uma das nossas jurisdicionadas e esse grande contrato vem quase 1,5 bilhão, né? 1,4 bilhão, vem sendo acompanhado pelo tribunal e levantou-se em 2000, que existia um pregão de 2023 com alguns pontos, né, que já ocorreu a modernização desses pontos. Sim. E existia no contrato da PPP essa previsão de modernização. Então, como houve essa duplicidade, ou seja, um contrato de pregão de 2023 já tinha previsão de alguns pontos que estavam no contrato, no edital da PPP, foi necessário fazer esse ajuste que chegou-se, né, a um acórdão do conselheiro Fabrício para determinando o reequilíbrio financeiro do contrato. No caso desse contrato que o senhor está dizendo, se relacionava à iluminação pública específica, também, especificamente iluminação nesse pública. Caso aí, né? Exatamente. Porque o contrato da PPP, ela existiu depois de que alguns pontos de iluminação de Goiânia já haviam sido modificados, né? Exatamente. Uma nova iluminação, né? Era especificamente em relação a pontos de iluminação da cidade, algo em torno de 30 mil, um valor aproximado. Que já haviam sido, já tinha sido executado esses 30 mil pontos e levantou-se essa duplicidade. Mas a Prefeitura, ocorreu o acórdão, né, emitido pelo conselheiro Fabrício Macedo Mota, determinando que o reequilíbrio, o ajuste para considerar esses pontos já realizados. E como é que foi feito esse trabalho dentro do tribunal? A prefeitura foi chamada, os técnicos, a Secretaria de Políticas Públicas também do tribunal agiu firme nisso aí, né? Então, como verificou-se uma dificuldade da prefeitura de cumprir aquele reequilíbrio imediatamente, a Secretaria de Políticas Públicas ela teve a iniciativa de propor ao conselheiro Fabrício Macedo Mota uma mesa técnica. Lembrando que a mesa técnica foi criada pelo tribunal em julho desse ano, 2025. De 2025, e o conselheiro Fabrício aprovou, achou a ideia boa, pertinente, para tratar de um tema complexo, tendo em vista que mesa técnica, o objetivo são temas complexos, e enviou para o presidente me indicou para ser o coordenador dessa mesa técnica. E os trabalhos se desenvolveram muito bem, com a participação inclusive do prefeito Sandro Mabel. Então a gente viu a prefeitura muito motivada para participar desse processo
e foi muito produtivo. Nós vamos continuar falando sobre este assunto e outros também aqui no nosso programa TCM Notícias, né? Você vê 1 bilhão e 400 milhões de reais que serão investidos em 25 anos na Prefeitura de Goiânia, recurso nosso, dinheiro nosso, do cidadão, e que o Tribunal de Contas dos Municípios está fazendo uma avaliação junto com a Prefeitura para que esses recursos sejam bem aplicados. Vamos continuar falando sobre esse tema, mas agora eu chamo a sua atenção para o que aconteceu na primeira Câmara do Tribunal. Veja. Na sessão desta terça-feira, 9 de dezembro, a primeira Câmara julgou 241 processos da pauta número 157. A sessão contou com a participação do conselheiro Daniel Goulart, presidente da primeira Câmara, dos demais conselheiros Francisco Ramos e Sérgio Cardoso, do conselheiro substituto Pedro Henrique Bastos, do procurador do MPC José Gustavo Ataíde, da tradutora Vanúzia Oliveira e da secretária de plenário Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e está disponível no canal do Tribunal no YouTube. Muito bem, você viu aí a reportagem da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, avaliando os processos, e nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias com o conselheiro Flávio Luna, falando sobre temas importantes de Goiânia, no caso deste primeiro que nós estamos tratando da PPP, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais nesse projeto, nesse processo de 25 anos. E essa discussão dentro do tribunal, ela se deu como? Os técnicos da prefeitura foram chamados. O que foi encontrado, além disso, o senhor falou de 30 mil pontos de iluminação, o que mais, como se deu essa discussão? Então, a discussão foi muito produtiva, com a participação de todos. O prefeito participou da primeira reunião, o procurador-geral do município participou e vários servidores da área técnica envolvidos na fiscalização dessa PPP, e concluiu-se que, inclusive com a participação do verificador independente, que é uma empresa que faz a fiscalização, né, que foi contratada pela prefeitura para fazer a fiscalização e acompanhar as medições, os cálculos, e a opinião geral foi o seguinte, que o parque de iluminação, principalmente, né, o grande escopo dessa PPP é o parque de iluminação, ou seja, a iluminação de toda a cidade. Essa modernização. Então, chegou-se à conclusão de que todos os pontos, ao final dessa implementação do parque, tinham previsão de 178 mil pontos. Então, provavelmente deve chegar a mais de 190 mil, quase 200 mil, algo nessa ordem de grandeza. Então, o verificador independente, nos debates da mesa técnica, ele colocou que fazer reequilíbrio financeiro aos poucos, não, primeiro a gente vai fazer esse reequilíbrio daqueles pontos que o pregão já cobria, depois fazer outro reequilíbrio. Então, como é um contrato de longo prazo, é melhor aguardar, fazer um cálculo detalhado, bem mensurado, e fazer um único reequilíbrio financeiro, considerando após o término de toda a implementação do parque de iluminação, para fazer um cálculo o mais correto possível. Então foi uma conclusão boa que nós chegamos. E que essa iluminação pública, né, que a gente já está vendo aí, que está sendo substituída, essa luminária, o braço, uma iluminação mais eficiente, né? Exatamente. E é importante porque o tribunal está dentro desse processo, né, discutindo um processo de melhoria da iluminação da capital, que consequentemente melhora a segurança. Exatamente. E esse trabalho continua. Ele foi encerrado, mas o tribunal continua verificando o cumprimento. Sim. E o tribunal ele estabeleceu prazos, né? Foi consensual esses prazos. Esses prazos vão até abril do ano que vem. Então, nós acreditamos que até abril todas as condicionantes, os cálculos terão já mensurados, estarão mensurados. E maio nós já vamos, assim, final de abril termina os prazos, e maio já vai ter esse reequilíbrio financeiro de forma bem mensurada, com a participação da prefeitura, do verificador independente, e o tribunal sempre acompanhando, fiscalizando e ajudando o gestor
a implementar uma boa política pública. A gente vai continuar falando sobre esse tema que é fundamental para a sociedade, mas eu queria chamar a sua atenção para mostrar uma reportagem da premiação da transparência da Atricom. O conselheiro presidente Joaquim de Castro, vice-presidente da Atricom, e o governador Ronaldo Caiado estiveram neste evento, onde o estado, Goiás, recebeu mais uma vez a premiação da Atricom com um selo diamante que eu mostro agora para você. O conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM de Goiás e vice-presidente executivo da Atricom, representou a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil em evento da Cúpula Goiás 100% Transparente, líder em transparência pública nacional, realizado nesta segunda-feira em Goiânia. O evento foi marcado pela divulgação dos resultados do Ranking Nacional de Transparência da Atricom. Goiás alcançou destaque ao receber o selo diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, que reconhece o desempenho dos entes federativos e estimula a melhoria contínua dos portais públicos de todo o país. O conselheiro Joaquim de Castro disse que a premiação é um marco para o controle externo e também a administração pública estadual, que o trabalho de união entre os órgãos tem surtido efeito positivo para a sociedade. Cumprimentar, o governo do estado pelo 100% de transparência, É o estado mais transparente do Brasil. Então, parabéns ao governador Ronaldo Caiado, à CGE através do Marcos Tadeu, que tem dado demonstração de que ser transparente vale a pena, informar ao cidadão vale a pena. E com relação aos municípios, o Tribunal de Contas vai agora no dia 16 premiar aqueles municípios que foram melhor ranqueados pela Atricom. Isso é importante porque valoriza a transparência, faz com que o município possa oferecer ao cidadão mecanismos para que o cidadão acompanhe a gestão pública. Então, ser transparente é importante. E a melhor vacina contra a corrupção é a transparência, a luz do dia, mostrar para a comunidade e para a sociedade aquilo que a prefeitura, que a Câmara Municipal está fazendo no seu dia a dia. O governador Ronaldo Caiado elogiou a Atricom e lembrou que Goiás é o único estado a receber 2 vezes a premiação. Minha gente, não vai ter jeito. Vamos ter que aumentar a sala de troféus do estado de Goiás. Goiás é o único estado do Brasil bicampeão em transparência de gastos públicos, com selo diamante da Atricom, que é a entidade que reúne todos os tribunais de contas do país. Pela segunda vez consecutiva, alcançamos 100% dos indicadores na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública. O evento contou com a participação do Controlador-Geral do Estado de Goiás, Marcos Tadeu de Andrade, o secretário-geral de Governo, Adriano Rocha Lima, o gerente de prática para instituições e gestão financeira da América Latina e Caribe do Banco Mundial, Josepe Muribe Quisito, entre outras lideranças. Você viu aí mais um exemplo do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás em transparência, em querer, em apoiar o estado, as prefeituras, para que elas possam cada vez mais serem transparentes, porque é o recurso do cidadão. E você está acompanhando a nossa entrevista, nós estamos aqui conversando com o conselheiro Flávio Luna, falando desse trabalho da prefeitura. Conselheiro, então até abril, maio, vocês começam a avaliar novamente aquilo que foi modificado nesse processo da PPP. Isso, o tribunal ele tem uma cultura de participar, de ajudar o gestor, de orientar, de fiscalizar. Então, esse processo da mesa técnica é uma atividade que trata de temas complexos, como essa PPP, como você falou, um contrato de 1,4 bilhão por 25 anos. Então, como tem essa complexidade grande, o tribunal ele participando com a qualidade dos nossos técnicos, a expertise dos nossos auditores, o trabalho minucioso que o tribunal faz ajuda o gestor a identificar possíveis necessários ajustes e corrigir rota de forma que o contrato transcorra da melhor forma possível. O objetivo do tribunal é esse, é que a população
tenha acesso à melhor iluminação possível, melhor serviço público. Como você bem falou, né? A iluminação afeta tudo, segurança e outras temáticas. Tantos trabalhadores, né, que acordam bem cedo, estudantes que precisam ter uma iluminação boa para pegar um ônibus para transitar nessa cidade, e uma iluminação de qualidade repercute diretamente na segurança pública, né? O tribunal, a partir deste momento, viu que está tudo correto, né? A partir de maio, por exemplo. Mas isso aí o tribunal não continua fora do processo, né? Quer dizer, em toda aplicação desse contrato, como o senhor disse, 25 anos, 1 bilhão e 400 milhões, o tribunal vai continuar acompanhando toda a execução, né? Sim, Luiz. O objetivo dessa mesa técnica foi um escopo limitado. Foi o quê? Foi verificar a situação do reequilíbrio econômico-financeiro. Mas toda a fiscalização da PPP vai ocorrer durante os 25 anos, com a participação ativa do tribunal, com a participação da prefeitura, dos servidores da prefeitura, do verificador independente. O principal objetivo do tribunal ao propor essa mesa técnica é a gente tratar desse reequilíbrio, mas tentar mensurar valores, e o objetivo final é que a iluminação seja a melhor possível para a população. E estava tendo alguma diferença maior de valor ou não? O tribunal, no primeiro momento, viu, olha, talvez esse contrato aqui não possa ser cumprido, ou vai esperar justamente essas informações para abril e maio dizer isso? Eu acredito que não, porque houve uma vontade de ajudar muito grande da prefeitura, uma parceria. A mesa técnica, o objetivo é o consenso. Então a gente viu que todo mundo, inclusive a empresa prestadora, o representante da empresa, o objetivo é realmente fazer o correto, a gente sentiu isso, né? Fazer da forma correta, mensurar de forma correta, para que o contrato transcorra de forma transparente, clara, com a participação do tribunal, e que a sociedade também tem o direito de acompanhar isso. Nós estamos abertos para prestar as informações, como estamos fazendo aqui. E é importante, por exemplo, o Wi-Fi, né? Que todo mundo, né, quer ter na praça para um atendimento melhor, câmeras de monitoramento cada vez mais. É um processo amplo, né? Exatamente. Isso aí, tanto que o valor de 1 bilhão e 400 milhões, né? Exatamente. A gente fala muito de iluminação porque é o que afeta diretamente a qualidade de vida do cidadão. Mas outras funcionalidades serão ofertadas, e durante o contrato de 25 anos pode ocorrer, a gente não sabe, não tem como dizer, alguns outros serviços podem ser incluídos nessa PPP. Isso é uma decisão da prefeitura, e com certeza o tribunal sempre estará à disposição para ajudar, orientar e também fiscalizar quando for necessário. E com acompanhamento, como o senhor disse, do tribunal. Olha, agora nós vamos trazer informações para você do que aconteceu no pleno do TCM. Veja. Na sessão desta quarta-feira, 10 de dezembro, o Pleno analisou as pautas números 156 e 158 e julgou 112 processos. Estiveram presentes o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Francisco Ramos, Valcenor Braz, Daniel Goulart, Fabrício Mota e Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Pedro Bastos, o procurador-geral do MPC, Henrique Pandim, e o secretário de plenário, Gustavo Parreira. As sustentações orais foram realizadas pelo secretário de Educação de Rio Verde, Miguel Rodrigues, pelo procurador de Planaltina, Gilson dos Santos, em processos referentes à Guarda Civil Municipal, e por Lucas Azeredo e Júlia Cristine Fernandes, representantes da Comurg de Goiânia. Você viu aí a reportagem do Pleno, a votação, a apreciação das contas das prefeituras, de tudo que vem das câmaras municipais. Esse é o trabalho do TCM de Goiás. Nós estamos conversando com o conselheiro Flávio Luna. Conselheiro, o senhor tem participado também dos encontros regionais do tribunal, né? O que o senhor vê naquilo ali? É o tribunal aproximando cada vez mais da sociedade? Então, Luiz, eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Caiapônia e a cidade de Goiás. Então a gente vê que o jurisdicionado, ele valoriza muito, e o tribunal também valoriza esse contato
com as cidades, com o interior, com a capital. Então isso ajuda muito o tribunal a fazer aquele controle prévio, o controle preventivo, o controle orientativo, porque nesses encontros a gente debate temas importantes, a gente orienta, tem um aspecto educativo também de mostrar os principais pontos de atenção que o prefeito, que o gestor deve adotar. E o tribunal está sempre à disposição para ajudar. A gente vê essa disposição do tribunal e essa vontade do jurisdicional de aprender com o tribunal. É que o presidente Joaquim de Castro tem sempre dito isso aí, né? Que é a questão de orientar primeiro para não punir, porque, na verdade, nem sempre o gestor ele erra porque quer, às vezes quer porque às vezes é por falta de informação, né? A gente percebe muito isso. Às vezes o gestor ele erra não porque ele queira cometer um erro, fazer algo errado. É falta de informação, falta de conhecimento. A gente sabe que a cada 4 anos há uma mudança de gestão e alguns servidores mudam. Então o tribunal está anualmente orientando para a melhoria da gestão. Que é um problema nosso de ter eleição, né? Eu digo aí, é uma opinião pessoal, eleição de 2 em 2 anos, né? Uma substituição tão grande de, às vezes, servidor, né? De administração, né? Uma eleição, aí entra o prefeito, daí 2 anos entra o governador, aí muda, daí 2 anos o prefeito. Quer dizer, a gente fica pensando muito em eleição, né? O tribunal ele tem um foco na orientação, né? e na parceria, no controle prévio. Lógico que aquele jurisdicionado que não quer cumprir a lei, quer fazer alguma coisa errada, o tribunal vai atuar de forma fiscalizatória, até sancionatória. Mas a gente sabe que a maioria dos gestores tem muito boa vontade, quer acertar e o tribunal está para ajudar. Muito bom. Olha, segunda Câmara, veja o que aconteceu nesta apreciação dos conselheiros e também dos procuradores. Acompanhe. Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a segunda Câmara julgou 149 processos referentes à pauta número 160. Estiveram presentes os conselheiros Valcenor Braz e Humberto Aidar, o conselheiro substituto Flávio Luna, o procurador do MPC Regis Gonçalves Leite e a secretária de plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e já está disponível no canal do TCM no YouTube. Estamos falando aqui com o conselheiro Flávio Luna, conselheiro substituto, temas importantes, PPP, participação do tribunal nos encontros regionais. Esse ano de 2025, o senhor entende que o tribunal evoluiu muito, que inclusive ganhou o selo diamante da transparência, quer dizer, é uma evolução do tribunal? O tribunal está sempre evoluindo, né? Nós temos uma escola de contas muito boa, muito participativo, ou seja, além de proporcionar cursos para os jurisdicionados, proporciona treinamento, aperfeiçoamento e capacitação para os membros, os conselheiros, procuradores e servidores. E isso ajuda muito na melhoria da qualidade do serviço que o tribunal presta à sociedade. E qual que é, assim, perspectiva do tribunal para 2026? É continuar, ter um plano estratégico, né? O tribunal, nós já discutimos tanto isso aqui no nosso programa TCM Notícias, um plano estratégico 2025-2030. Quer dizer, o tribunal cada vez mais atento à inteligência artificial, plano estratégico, definição de metas. É um tribunal que está cada vez diferente, né? O tribunal ele evolui muito, muito. Como eu falei da capacitação, isso gera uma melhoria em toda a metodologia, desde um planejamento estratégico, como você falou, a longo prazo, até os planejamentos táticos, operacionais. Então, tudo isso permite que a gente tenha uma previsibilidade. Então, como você bem falou, a gente já tem planejamento até o ano de 2030. Então, isso facilita muito o desenvolvimento e a melhoria do nosso serviço prestado à sociedade. Muito bem, conselheiro, nós vamos colocar a nossa última reportagem aqui sobre resíduos sólidos, uma reportagem no evento que aconteceu no tribunal, também importante para você acompanhar, para você ver o quanto o tribunal tem sido aberto, trabalhando em várias frentes, né? Que é o IEG, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, resíduos sólidos, como estão os lixões, o que o tribunal tem feito nisso também. Quer dizer, o tribunal tem aberto muito trabalho para melhorar cada vez mais a vida da sociedade. Acompanhe nesta reportagem. O
O TCM de Goiás realizou a apresentação do relatório sobre a coleta seletiva e a disposição final de rejeitos nos municípios goianos na última quinta-feira, 11 de dezembro. O levantamento mostrou que, mesmo concentrando quase 70% da população do estado, os municípios avaliados ainda enfrentam dificuldades para estruturar a coleta seletiva e garantir a destinação correta dos rejeitos. O presidente Joaquim de Castro fez a abertura do painel. Que a gente está aqui para colaborar, para contribuir da melhor maneira possível para que nós possamos juntos resolver, né, esses problemas que nos afligem. Então, e a questão da destinação dos resíduos sólidos e a coleta seletiva é uma preocupação de todos nós. O procurador José Gustavo Ataíde destacou a importância do levantamento para fortalecer as políticas públicas de gestão de resíduos. Bom, a partir desse levantamento será elaborada uma estratégia comum, né, para que ano que vem a gente inicie já com o contato dos gestores para ver se Goiás melhora a situação. Já melhorou bem no curto prazo. Informações do MP é que mais da metade dos municípios já está destinando adequadamente os resíduos sólidos. Também estiveram presentes o conselheiro Fabrício Mota, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, o conselheiro substituto Flávio Luna, o secretário-geral de Controle Externo Rubens Custódio e o secretário de Políticas Públicas, Marco Aurélio Batista, que ressaltou a importância do relatório para orientar os municípios. A ideia mesmo é que, a partir desse levantamento, consigamos, sim, diálogo com os gestores, todos que estão aqui, e os municípios que não são participantes, para que a gente consiga buscar melhoria, juntamente agora com o Estado de Goiás, né, porque com as microrregiões de saneamento básico, o Estado de Goiás faz parte dessa questão dos resíduos sólidos, é competente juntamente com os municípios goianos, então é muito importante que a gente atue em conjunto. A fiscalização foi conduzida pela Secretaria de Controle Externo de Políticas Públicas e tratou de temas como a existência de lixões, contaminação por chorume, descumprimento de termos de ajustamento de conduta e ausência de licenciamento ambiental. O estudo também avaliou o cumprimento das metas do Plano Nacional e do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Você viu aí a reportagem sobre resíduos sólidos. Nós entrevistamos hoje aqui no nosso programa TCM Notícias o conselheiro substituto Flávio Luna, que falou sobre temas fundamentais também, especificamente, principalmente aqui para a nossa capital, PPP, recursos de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Conselheiro, foi um prazer ter falado aqui com o senhor. Com certeza voltará mais para falar sobre esta PPP, né? Porque tem uma sequência. Eu agradeço a possibilidade de participar do programa e dizer que o tribunal, não somente eu, meu gabinete, mas todos estão abertos, né, para o diálogo. Então,